Olá, pessoal! Vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa? Nós estamos aí na semana 13 das nossas aulas remotas. Continuamos no mês de julho e hoje é dia 20, hoje é dia do amigo, né? Nós celebramos a amizade. Olha lá, 20 de julho, dia do amigo. Feliz dia do amigo para vocês, que são meus amigos, né? Nós estamos com muita saudade, então um abraço aí em cada um de vocês. Agora chega de conversa. Vamos ao que interessa, a nossa rotina. Nós vamos fazer a revisão do conteúdo, porque hoje temos instruções para a avaliação e temos também avaliação remota, mas fiquem tranquilos, vai ser bem tudo dentro do que nós estudamos, certo? Bom, nós estudamos nesse bimestre, no segundo bimestre, a unidade 3, Elementar, Meu Caro Watson, que são os contos de detetive. E nós vamos fazer essa revisão. Bom, nós vamos levar em consideração a última aula que nós tivemos. Né? Nós analisamos o texto e nós vimos os recursos que o autor usou ali para descrever o ambiente. Então, vejam só, nós vimos recursos para descrever o ambiente, né? Quando lá no texto falava, lá em cima estava tudo em silêncio, de baixo vinha um ruído do tropel dos criados, casa sempre tão calma, os móveis. Então, para criar esse suspense dentro do texto, são utilizados alguns recursos, algumas palavras para descrever o local, não só o que tem dentro do local, porque vejam aqui, ó. Os móveis em perfeita ordem. Não está falando a cor do móvel, nada disso. Está falando o quê? Que eles estavam em perfeita ordem. Ó, casa sempre tão calma. Não está dizendo a cor da... Não. Está dizendo como é o ambiente, o local do crime, né? Como que estava lá em cima, né? No andar de cima, onde a Mary gritou. Então, essa descrição do local, como está o ambiente, permite que a gente imagine o local onde o crime vai acontecer ou já aconteceu, certo? São recursos que nós utilizamos aí dentro do conto de detetives. Utilizamos também recursos, né, palavras para marcar a palavra do tempo. Nós analisamos a primeira parte do conto e nós vimos que tinha lá de súbito, né? Então, de repente, nesse momento, né? Então, agora, enquanto isso, depois, alguns minutos depois. O que essas palavras dão? Dão aquela sensação do desenvolvimento da história. A história, ela vai se desenvolvendo, vai se desenrolando, há uma cronologia dos fatos, há uma sequência dos fatos. E essas palavras, né, esses recursos vão permitindo que nós entremos dentro da história e possamos imaginar esse tempo, né? Não acontece tudo ao mesmo tempo ali, né? O crime, o local, não. As coisas vão se desenrolando aos poucos. E nós vimos que para marcar essa passagem do tempo, a gente pode utilizar marcadores temporais, que são palavras de diversas funções sintáticas, que podem ser advérbios, ontem, hoje, cedo, tarde, podem ser locuções adverbiais, às vezes à noite e de manhã, podem ser também conjunções, enquanto isso, depois disso, logo depois, e também preposições, durante, após, né? Então, essas palavras, aqui o importante não é decorar a classe, né, dessas palavras, mas sim verificar essas palavras que nós podemos utilizar no nosso conto quando nós formos fazer a escrita de um conto ou narrar também, né? Hoje tem os podcasts, né? Bom, nós também analisamos e comparamos os contos. Mas o que é mais importante aqui? Não é nem a questão da comparação. A professora colocou aqui na revisão, né, dessa retomada do conteúdo, para que vocês olhem os itens, né, que nós não podemos esquecer quando nós vamos escrever um conto de detetive, né? Então, nome do conto nós precisamos ter. Nós precisamos decidir se esse narrador será narrador personagem, que é aquele que participa da história ativamente, ele é um personagem, igual no primeiro conto, se eu fosse Sherlock Holmes,
o advogado lá, que não fala o nome dele, né? Ele participa, ele leu os contos lá de Sherlock Holmes, ficou fascinado e não via a hora de participar de uma cena de crime para tentar resolver, utilizando ali os métodos do Sherlock. Ou narrador observador, que é o caso do Fantasma da Quinta Avenida. No Fantasma da Quinta Avenida, o narrador, ele conta a história para nós, nós sabemos que alguém está contando a história, porém ele é oculto, ele é observador, ele não aparece na história, ele não faz parte da história. O detetive sempre tem, né, astucioso, alguém inteligente, né, uma pessoa às vezes até discreta, né, um personagem sempre muito ativo, né, assim, de iniciativa, com um poder dedutivo muito grande, dedutivo lógico muito grande. Então sempre tem um detetive. Um caso a ser investigado, então o fato que origina ali o crime. Então, um conto de detetive sempre vai ter um crime, vai ter um fato ali que origina um crime para ser resolvido, um enigma, né, a ser resolvido. Os suspeitos e o motivo para serem considerados suspeitos, isso que dá todo encantamento, porque às vezes tem gente que nem aparece durante a história e de repente era o culpado, mas sempre tem um suspeito, sempre tem alguém que parece que foi ele, né? Tudo leva a crer, as provas, as evidências, a sequência dos fatos leva a crer que foi determinada pessoa. Podemos nos surpreender, mas normalmente a história se desenrola assim com um suspeito que sempre é o provável. As estratégias utilizadas, então sempre vai aparecer a estratégia do detetive, né? Como que o detetive resolve aquele caso? O que ele usou para resolver? Ele usou pistas, ele analisou o ambiente, ele ouviu conversas, né? Então ele sempre procura ali uma estratégia, qual a estratégia utilizada? O crime cometido, né? Os culpados, então sempre tem lá no final do conto o culpado, quem foi o responsável pelo crime e o motivo, o porquê, né? Sempre no final há a explicação do porquê que aquela pessoa cometeu aquele crime, certo? Então, esses daqui são os itens, né, que não podem, são a sequência ainda que não pode faltar no conto, né? E vocês tinham que comparar os dois contos que nós tínhamos lido e analisar esses itens aí. Bom, vamos para as nossas instruções para avaliação remota? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer será... Deixa eu trocar aqui. Vocês vão clicar no link que a professora vai encaminhar para vocês no grupo do WhatsApp e vai abrir a nossa avaliação no Google Forms, né? No formulário aí do Google. E vocês precisam preencher aí, certo? Onde está esse asterisco é obrigatório. Tudo é obrigatório aqui, tá bom? Tudo tem que preencher. Então, vocês vão clicar no quinto ano A, que é a nossa série, né? Vocês vão colocar o nome completo de vocês aqui. E vocês vão ler o texto. Então, primeiro tem o primeiro texto, Testemunha Tranquila, certo? É um texto bem bacana, vocês vão rir bastante com ele. E aí vocês vão responder qual é o gênero desse texto, né? Vamos ver. É um relato pessoal? É uma piada? É um conto de detetive? Ou é um conto de artimanha? Então, analisando aqui a história, vocês vão falar para a professora qual é o gênero desse texto. Se vocês acabaram de ler um relato pessoal, alguém, né, somente contando uma história da vida dela, lembre-se que relato pessoal é aquele texto em que uma pessoa conta um fato da vida dela. A piada é aquele texto curto, às vezes um pouquinho longo, que serve para entreter, para fazer a pessoa rir. O conto de detetive já é aquela escrita que tem um suspense, tem um crime a ser resolvido, né? E um conto de artimanha. De artimanha é aqueles contos iguais o de Malazarte, né? Tem um sujeito esperto que tenta passar a perna no outro.
Então, vocês vão ler Testemunha Tranquila e vão clicar aqui e responder para a professora. Se é um relato pessoal, se é piada, se é conto de detetive ou conto de artimanha. Que elementos abaixo não pertence ao gênero de contos de detetives, tá? Então, o que não pertence, tá? Então, existe um elemento aí que não pertence ao gênero do conto de detetive. Então, solução de enigma tem no conto de detetive? Se tiver, pode clicar? Não, né? Suspense tem no conto de detetive? Se tiver, pode clicar? Não. Moral da história tem no conto de detetive? Se tiver, pode clicar aqui? Não. Investigação tem no conto de detetive? Se tiver, pode clicar aqui? Não. Então vocês vão achar qual desse daqui não faz parte, não pertence ao gênero de conto detetive. Então nós vamos ver aqui: investigação, moral de história, suspense e solução de enigma. O que não tem no conto de detetive? E vocês vão clicar nesse. Lembrando, não tem, hein, pessoal? Só para lembrar, narrador personagem participa da história, narrador observador não participa da história, conta apenas o que viu. Qual é o tipo de narrador do texto Testemunha Tranquila? É um narrador personagem ou é um narrador observador? Então, vocês vão voltar lá no texto, vão ler esse texto e vão nos dizer se ele participa ou não desse texto, tá? Se ele é personagem ou se ele apenas observa aquele texto, né? Aquela história que está sendo contada. Agora vocês vão ler esse trechinho aqui. Os caros leitores perguntarão: e você, assistindo aquilo sem tomar uma atitude? A pergunta é razoável. Eu tomei uma atitude realmente. Desliguei a televisão, a imagem dos dois desapareceu e eu fui dormir. Qual foi o final surpreendente desse texto? Então, depois de vocês lerem o texto, qual que é o final surpreendente? É o narrador não ter tomado nenhuma atitude? Né? O narrador ficou vendo o crime e não tomou atitude nenhuma? Ele ter ido dormir sem ajudar a vítima, deixou a vítima lá? Descobrir que é um programa de televisão? Ah, não acredito. Será que esse texto, a pessoa estava assistindo televisão e vocês acharam que era um crime de verdade? Ah, não acredito. Ou descobrir que o homem iria bater na mulher. Então, esse foi o final, onde já se viu um homem batendo uma mulher, né? É o que a gente pensa, não é mesmo? Então, vocês vão ler o texto e falar para nós o que é que surpreendeu, né, esse final aqui. O que foi surpreendente? Assinala qual foi o final surpreendente. Bom, como a testemunha consegue enxergar dentro e fora do apartamento ao mesmo tempo? Então, essa testemunha do texto, né? A testemunha, ó, testemunha tranquila, tá muito tranquila pro meu gosto, não faz nada, né? Ela consegue enxergar dentro e fora do apartamento, porque ela é um fantasma? Porque o apartamento é todo de vidro? Porque a vítima contou tudo o que aconteceu a ela? Ou porque é um filme que a testemunha está assistindo? Então, assinala aí a que vocês, a que for correta. Observa as expressões abaixo e responde. Casa sempre calma. Os móveis em perfeita ordem. Janela aberta para a noite escura e silenciosa. A calma da noite era completa. Para que servem essas expressões no texto? Qual a utilidade dessas expressões no texto? Está descrevendo os personagens? Para marcar o tempo dos fatos? Para descrever o ambiente ou para desvendar o mistério? Então, essas expressões servem para descrevendo o personagem, como a Mary, ela ou o detetive. Tá marcando o tempo, tá falando que horas que aconteceu, tá descrevendo o local, o ambiente, tá dizendo como era o local do crime, ou são pistas ali para desvendar o mistério. Clique na correta. Observe as palavras grifadas no fragmento do conto Fantasma da Quinta Avenida. Então, tem aqui, tá falando, né, do Dr. Cave, corpo atarracado, voz sonhosa, barbicha em ponta, que é o Dr. Cave. Para que servem essas palavras que estão grifadas no texto e como são chamadas?
Então, elas servem para descrever o tempo dos fatos e são chamados de marcadores de tempo. Servem para caracterizar o personagem e são chamados adjetivos. Servem para descrever uma ação e são chamadas de verbos. Servem para dar nome às coisas e são chamados substantivos. Então, aqui, essas palavras são marcadores de tempo, adjetivos, verbos ou substantivos, tá? Estão descrevendo o tempo, dando característica do personagem, descrevendo uma ação ou dando nome às coisas. Então, assinale a que vocês acreditarem ser a correta. Observe as expressões aqui. De súbito, nesse momento, naquela noite, passaram-se 5 minutos. Para que servem essas expressões no texto? Então, para descrever um ambiente, para caracterizar personagens, para desvendar o mistério ou para marcar o tempo dos fatos. Então, essas palavras estão dizendo como é o ambiente? Está dizendo as características do personagem? Está dizendo, né? Está desvendando o mistério ou está marcando o tempo dos fatos? Né? Está ali dizendo para nós como é que esses fatos se desenrolaram. Imagine que você está escrevendo um conto de detetive e tenha que descrevê-lo com as características descritas nas alternativas abaixo. Qual alternativa em que todas as características descrevem um detetive? Então, vocês vão escrever um conto e tem que usar essas características aqui, né? Uma dessas opções aqui. Qual em que todas as características, 4 características, descrevem um detetive? Será que o detetive ele tem que ser forte, corajoso, comilão e estratégico? Ou ele tem que ser corajoso, forte, bonitão e rápido? Ou ele tem que ser estudioso, lógico-dedutivo, investigativo e rápido? Ou ele tem que ser calmo, forte, musculoso e investigativo? Então, qual desses daqui, né? São todas, tá? Então, vocês vão ver que as alternativas sempre têm característica do detetive, né? Mas tem uma só dessas 4 alternativas em que todas descrevem um detetive. As outras sempre vai ter uma ou outra que não corresponde ao detetive. Então, vocês vão pôr, ó, qual alternativa em que todas as características descrevem um detetive, tá bom? Então, tem que as 4 palavrinhas, você deve olhar e falar, um detetive tem que ter essas 4 alternativas, certo? 10. Dick, que coisa horrível, repetia ela, cheia de medo. Que coisa horrível, parece que até que foi um pesadelo. Então, esse trecho grifado, repetia ela, cheia de medo, refere-se a quem no texto do conto, O Fantasma da Quinta Avenida? É o narrador que diz isso? É o Bob? É o Dick ou a Mary? E clica aqui. Por fim, clique em enviar. Se não clicar em enviar, não é encaminhado para a professora não consegue analisar aí o que vocês acertaram ou erraram, tá bom? Sempre que vocês clicarem, vai ter um feedback dizendo para vocês se tá certo ou errado. E aí vocês podem anotar, tá bom? Então, vou fechar aqui. E vamos para os nossos combinados, certo? Então, vocês têm que dar ok lá no grupo. Vocês não estão me dando ok no grupo, hein, pessoal? Estou me sentindo muito sozinha naquele grupo. Realizar a avaliação. E um beijo no coração de vocês, tá bom? Façam a avaliação com calma, eu confio no potencial de vocês, tá? E por fim, vão lá e arrasem, tá bom? Vão lá e arrasem, porque vocês sabem tudo. Nós tivemos aí um bimestre inteiro estudando os contos de detetives. Eu tenho certeza que vocês vão acertar tudo, vocês vão arrasar nessa avaliação. Super beijo no coração de vocês e boa avaliação remota!